31 de dezembro de 2001, Florianópolis, Santa Catarina. Os fogos de artifício iluminavam a Bahia quando o comerciante Anselmo Paredes, 42 anos, sua esposa Márcia Valença, 39, e os filhos Cláudia, 14, e Ícaro, 10, embarcaram em um pequeno barco para assistir à queima de fogos no mar. Horas depois, o barco não retornou ao pier e a família desapareceu. A noite estava perfeita para a navegação. O vento sul havia cessado durante a tarde, deixando as águas da Bahia Norte calmas como um espelho. Dezenas de embarcações de recreio pontuavam o mar escuro, suas luzes piscando como estrelas caídas. As famílias de Florianópolis tinham o costume de assistir à queima de fogos do Réveillon a partir do mar. Era tradição, era seguro, era mágico. Anselmo havia comprado a lancha seminova 3 meses antes. Uma Fishing 21 pés, motor Mercury 150 HP, perfeita para os passeios de fim de semana que tanto prometera à família. Márcia inicialmente resistira à ideia, tinha medo do mar aberto, mas os olhos brilhantes dos filhos a convenceram. Cláudia, aos 14 anos, já demonstrava a independência típica da adolescência, mas ainda se emocionava com os programas em família. Ícaro, de apenas 10 anos, vivia fascinado por tudo que envolvesse aventura e água. O casal de amigos Rogério Lima e Tatiane Duarte acompanhou a família até o pier da Marina da Beira-Mar Norte por volta das 21h30. O local fervilhava de movimento. Famílias inteiras carregando coolers, crianças correndo entre as docas, marinheiros verificando equipamentos de segurança uma última vez antes da grande saída. "Vocês têm certeza de que não querem vir junto?" perguntou Márcia para Tatiane, ajustando o colete salva-vidas de Ícaro. Havia espaço na lancha para mais 2 pessoas. Tatiane sorriu, balançando a cabeça. "A gente vai assistir da ponte Hercílio Luz mesmo. Fico enjoada em barco, você sabe." Anselmo conferiu os equipamentos pela 3ª vez. Coletes salva-vidas, sinalizadores, rádio VHF, GPS, tudo funcionando perfeitamente. A previsão do tempo indicava condições ideais: vento fraco, mar calmo, visibilidade excelente. Ele havia navegado naquelas águas dezenas de vezes nos últimos meses. Conhecia cada pedra, cada corrente, cada canal. "Pai, a que horas a gente volta?" perguntou Cláudia, sentando-se no banco do passageiro. "Assim que terminar a queima de fogos, filha, 1 hora, 1h30 no máximo." Às 22h15, a família Paredes Valença deixou o pier. Rogério e Tatiane acenaram do cais, enquanto a lancha se afastava lentamente, navegando entre as demais embarcações que saíam para o mar. As últimas palavras que ouviram de Anselmo foram gritadas por cima do ronco do motor. "Feliz Ano Novo! Até logo!" A lancha desapareceu na escuridão pontilhada de luzes. Era apenas mais uma família entre centenas, saindo para celebrar a entrada de 2002 no mar. Às 23h45, começou o espetáculo. Fogos de artifício explodiram sobre a Bahia Norte em cascatas douradas e prateadas. O céu se transformou numa tela gigantesca de cores, refletindo nas águas calmas. As embarcações apitaram ao mesmo tempo, saudando o novo ano. Gritos de alegria ecoaram sobre o mar. À 1h30 da madrugada de 1º de janeiro de 2002, Rogério e Tatiane ainda esperavam no pier. "Eles estão atrasados", murmurou Tatiane, olhando o relógio pela 10ª vez. "Devem estar curtindo o pós-fogos", respondeu Rogério, mas sua voz soava preocupada. "O Anselmo é cuidadoso. Deve estar esperando o movimento diminuir para voltar." Às 2h30, o pier estava quase vazio. A maioria das famílias já havia retornado, guardado os barcos e ido para casa. Apenas algumas embarcações ainda navegavam ao longe, suas luzes vermelhas e verdes se movendo lentamente na escuridão. Às 3h, Rogério ligou para o celular de Anselmo. A chamada foi direto para a caixa postal. Às 4h, eles procuraram a Capitania dos Portos. A primeira busca começou às primeiras luzes da manhã de 1º de janeiro. O grupamento de mergulhadores de combate da Marinha enviou 2 embarcações para varrer a área onde a família Paredes Valença havia sido vista pela última vez. Helicópteros sobrevoaram a região em círculos concêntricos cada vez maiores. O rádio marítimo crepitava constantemente com coordenadas,
relatórios de posição e pedidos de informação. Capitão Jorge Medeiros, responsável pela operação de resgate, conhecia aquelas águas há 20 anos. Sabia que a Baía Norte podia ser traiçoeira, especialmente para navegadores inexperientes, correntes subterrâneas, ventos repentinos, rochas submersas. 1000 armadilhas aguardavam os desavisados. A família tinha experiência? Perguntou Medeiros para Rogério, enquanto examinavam os mapas náuticos na sala de operações da capitania. Anselmo navegava há poucos meses, mas era cuidadoso. Sempre verificava tudo 2 vezes, respondeu Rogério, a voz embargada. Ele não era de correr riscos desnecessários. Durante 3 dias, mergulhadores vasculharam o fundo da baía. Sonar de varredura mapeou cada metro quadrado num raio de 5 quilômetros do último ponto conhecido da embarcação. Voluntários do Corpo de Bombeiros percorreram as praias e costões à procura de destroços ou qualquer sinal da família desaparecida. Nada. A casa da família, no bairro Trindade, transformou-se num centro de operações improvisado. Solange Paredes, irmã de Anselmo, coordenava os esforços da família, enquanto Wilson Valença, pai de Márcia, mantinha contato direto com as autoridades. Parentes chegavam de outras cidades. Vizinhos traziam comida. O telefone tocava sem parar. Jornalistas, curiosos, pessoas oferecendo ajuda ou relatando avistamentos falsos. Eles podem ter sido levados pela correnteza até a praia da Joaquina, especulou um pescador experiente. Ou até mesmo para alto mar. Existe a possibilidade de terem encalhado numa praia deserta da Ilha do Arvoredo, sugeriu outro. Mas as buscas em todas essas áreas foram infrutíferas. A imprensa local cobriu intensamente o caso nos primeiros dias. Família desaparece no mar durante Réveillon, estampou o jornal Diário Catarinense. Operação de busca mobiliza Marinha e Bombeiros, noticiou a RBS-TV. Márcia Aguiar, repórter que cobriu o caso desde o início, lembrava da atmosfera de esperança que ainda pairava sobre as buscas. As pessoas acreditavam que eles haviam encalhado em algum lugar isolado e logo seriam encontrados. Ninguém queria admitir a possibilidade de um acidente fatal. Cláudia era aluna do 3º ano do Colégio Coração de Jesus. Suas colegas organizaram uma corrente de oração. Ícaro estudava na Escola Básica Municipal Albertina Madalena Dias. Seus professores relataram que era um menino alegre, apaixonado por futebol e videogame. A comunidade escolar se mobilizou, distribuindo panfletos com fotos da família e pedindo informações. 2 semanas depois, a Marinha reduziu oficialmente as buscas. Sem novos indícios concretos, não podemos manter a operação indefinidamente, explicou o capitão Medeiros numa entrevista coletiva. Mas continuaremos atentos a qualquer informação que possa nos ajudar. A partir de fevereiro, as buscas passaram a ser conduzidas pela própria família. Anselmo tinha 2 irmãos pescadores, Valdeci e Leandro Paredes, que conheciam o mar como a palma da mão. Todo fim de semana, eles saíam com seus barcos, percorrendo enseadas, costões e praias remotas. A gente não podia ficar parado, disse Valdeci anos depois. Era nosso irmão, nossa cunhada, nossos sobrinhos, enquanto houvesse uma chance de encontrá-los vivos. Mas os meses passaram. O verão virou outono. As chuvas de inverno chegaram, tornando as buscas mais difíceis e perigosas. A rotina da vida foi, lentamente, se impondo sobre a tragédia. Solange vendeu a loja de roupas femininas de Anselmo, Paredes Modas, no centro de Florianópolis. Wilson Valença passou a tomar remédios para a depressão. A casa da família na Trindade permaneceu fechada durante meses, até que os parentes decidiram alugá-la. Em dezembro de 2002, no primeiro aniversário do desaparecimento, uma missa foi celebrada na Igreja do Rosário. Dezenas de pessoas compareceram. Velas foram acesas na praia da Beira-Mar Norte, exatamente no local de onde a família havia partido 1 ano antes. Aos poucos, o caso foi saindo dos jornais. Outras notícias ocuparam as manchetes. A vida seguiu seu curso. Mas para aqueles que conheceram a família Paredes Valença, o mistério permaneceu como uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Maio de 2006. Eduardo Mendes e Paulo Alencar eram mergulhadores civis especializados em exploração subaquática. Trabalhavam numa empresa de mergulho recreativo,
Mas nas horas vagas, dedicavam-se a mapear destroços antigos no fundo da Baía Norte. Era um hobby que se transformara numa obsessão: documentar a história submersa de Florianópolis. Naquela manhã de sábado, as condições estavam perfeitas para mergulho. Visibilidade de 6 metros, água a 18 graus, mar calmo. Eles haviam planejado explorar uma área próxima ao pier da beira-mar norte, onde rumores falavam de um antigo navio naufragado na década de 1940. Vamos dar uma olhada naquela depressão ali, disse Eduardo, apontando para o sonar. Tem algo grande descansando no fundo. A apenas 800 metros do pier, onde a família Paredes Valença havia embarcado 5 anos antes, a 15 metros de profundidade, eles encontraram a lancha. A primeira coisa que Eduardo viu através da máscara foram as hélices do motor Mercury, ainda reluzentes apesar dos anos submersos. A embarcação repousava de lado, meio soterrada na lama do fundo. Algas marinhas cobriam parcialmente o casco, mas era possível ler o nome pintado na popa: Cláudia II. O coração de Eduardo disparou. Ele conhecia aquele nome, conhecia aquela história. Com movimentos cuidadosos, os mergulhadores se aproximaram da cabine. A porta estava entreaberta, balançando suavemente com a corrente subaquática. Eduardo empurrou-a devagar e iluminou o interior com a lanterna. Ali dentro, preservados pela água salgada e protegidos da correnteza, estavam os objetos pessoais da família: uma bolsa feminina de couro marrom, ainda fechada, roupas dobradas numa sacola plástica, um cooler pequeno, lacrado, uma câmera fotográfica descartável dentro de um saco plástico transparente. E mais tocante de tudo, um ursinho de pelúcia azul, certamente de Ícaro, preso entre os assentos da embarcação. Paulo fez sinal para Eduardo. Era hora de subir e comunicar a descoberta às autoridades. Na superfície, ofegantes e emocionados, eles acionaram imediatamente a Polícia Civil e a Capitania dos Portos. Em menos de 2 horas, a área estava isolada. Mergulhadores da Marinha desceram para fazer a inspeção oficial. Peritos criminais acompanharam a operação de resgate da embarcação. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade. Barco da família desaparecida. É encontrado após 5 anos. Estampou novamente o Diário Catarinense. Delegado Mário Santos, da Delegacia de Polícia Marítima, coordenou a investigação. O estado de conservação da embarcação e dos objetos é surpreendente, declarou aos jornalistas. A água salgada e a ausência de oxigênio no fundo preservaram muita coisa. Mas uma pergunta inquietava a todos: como uma embarcação de 21 pés havia passado despercebida durante 5 anos numa área relativamente próxima ao pier, numa região frequentemente patrulhada pela Marinha e utilizada por mergulhadores? A depressão onde ela foi encontrada é como um buraco no fundo, explicou o mergulhador Eduardo Mendes. Aí, durante as buscas de 2002, os sonares podem não ter detectado porque ela estava parcialmente soterrada, e a área exata onde ela repousava não era uma rota comum de mergulho recreativo. A família Paredes Valença foi comunicada imediatamente. Solange, irmã de Anselmo, chegou ao local ainda durante a tarde. Wilson Valença, pai de Márcia, estava internado com problemas cardíacos, mas foi informado sobre a descoberta. É um alívio e uma dor ao mesmo tempo, disse Solange, lágrimas escorrendo pelo rosto. Pelo menos agora sabemos onde eles estavam todos esses anos. A embarcação foi removida da água e levada para a perícia técnica. Os objetos pessoais foram cuidadosamente catalogados. A câmera fotográfica descartável, milagrosamente, ainda continha um filme íntegro. O filme da câmera descartável foi revelado numa manhã de junho de 2006, no laboratório da Polícia Científica. Técnico Marcelo Ribeiro acompanhou todo o processo, sabendo que aquelas imagens poderiam conter as últimas memórias da família Paredes Valença. Das 27 poses disponíveis no filme, 16 haviam sido utilizadas. As primeiras fotos mostravam momentos anteriores ao Réveillon. Cláudia e Ícaro brincando na piscina do prédio onde moravam, Márcia preparando a ceia de Natal, Anselmo mexendo no motor da lancha. Mas foram as últimas 6 fotografias que revelaram a verdade sobre aquela noite de 31 de dezembro de 2001. A foto número 11 mostrava a família no pier, momentos antes de embarcar.
Anselmo ajustava o colete salva-vidas de Ícaro, enquanto Márcia organizava uma bolsa térmica. Cláudia fazia pose para a câmera, sorrindo. Ao fundo, outras famílias se preparavam para partir. O horário registrado pela perícia, aproximadamente 22h10. A foto número 12 foi tirada já na embarcação. A baía, iluminada pelos fogos de artifício, aparecia ao fundo, com dezenas de barcos espalhados pela água. A família estava reunida na proa da lancha, abraçada, feliz. Ícaro segurava uma lata de refrigerante. Márcia usava um casaco vermelho que não apareceu entre os objetos encontrados na embarcação. As fotos 13 e 14 registraram o momento exato da queima de fogos. Explosões douradas e prateadas preenchiam o céu noturno. Na foto 14, era possível ver o reflexo das luzes na água e outras embarcações ao redor. A família estava no meio do grupo de barcos, numa posição segura e visível. A foto número 15 mostrava algo diferente. A imagem estava tremida, como se a câmera tivesse se movido bruscamente no momento do clique, mas ainda assim era possível distinguir Anselmo na cabine de comando, claramente preocupado, olhando para algo fora do enquadramento. O semblante dele não era mais de alegria. Havia tensão, concentração, talvez medo. A última foto, número 16, foi a mais reveladora e angustiante. A imagem mostrava a parte interna da cabine da lancha. Ícaro aparecia segurando o ursinho de pelúcia azul, mas seu rosto expressava medo. Márcia estava ao lado dele, um braço protetor ao redor do filho, olhando para cima com expressão de pânico. Cláudia não aparecia na foto. Provavelmente estava na parte externa da embarcação. Mas o mais impressionante era o que se via através da janela da cabine. Uma onda gigantesca, muito maior que as ondas normais daquela noite calma, aproximando-se da embarcação. Especialistas em navegação foram consultados para analisar as fotografias. Comandante Aloísio Bento, da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais da Marinha, ofereceu sua interpretação. Pela análise das imagens, tudo indica que a família se deparou com uma onda anômala, um fenômeno raro, mas possível mesmo em condições de mar aparentemente calmo. Essas ondas podem ser causadas pela confluência de correntes, pelo tráfego intenso de embarcações grandes ou por ressacas de tempestades distantes. A perícia técnica da embarcação confirmou a hipótese. O casco apresentava danos na lateral direita, consistentes com o impacto de uma massa de água poderosa. O motor estava funcionando normalmente quando a embarcação afundou. Não houve falha mecânica. A onda deve ter atingido a lancha de surpresa, explicou o perito naval Roberto Machado. Em questão de segundos, a embarcação foi invadida por uma quantidade de água maior do que a capacidade de esgotamento das bombas. Com o peso extra, ela foi ao fundo rapidamente. A descoberta trouxe alívio e dor em medidas iguais para as famílias. Alívio por finalmente saberem o que havia acontecido. Não foi negligência, não foi imprudência, foi um acidente marítimo imprevisível. Dor por confirmarem que não havia sobreviventes. Padre Antônio Luz, que celebrou a missa de corpo presente na Igreja do Rosário, resumiu o sentimento da comunidade. Eles partiram juntos, numa noite de celebração, numa noite de esperança para o futuro. Mesmo que o destino tenha sido cruel, eles permaneceram unidos até o final. Os corpos de Anselmo, Márcia, Cláudia e Ícaro nunca foram encontrados. A correnteza da Baía Norte, as condições da maré naquela noite e o tempo transcorrido tornaram a localização improvável. Mas a família teve, enfim, respostas para as perguntas que os atormentavam há 5 anos. Em julho de 2006, uma placa memorial foi instalada no pier da Beira-Mar Norte, no local exato de onde a família partiu naquela última noite de 2001. Em memória da família Paredes Valença, Anselmo, Márcia, Cláudia e Ícaro, que partiram deste pier para celebrar a entrada de 2002 e permaneceram para sempre nas águas que tanto amavam. Sua lembrança continua a iluminar nossas vidas, como os fogos de artifício que assistiram em sua última noite juntos. Todo ano, no dia 31 de dezembro, flores frescas aparecem junto à placa. Ninguém sabe quem as coloca ali. Talvez sejam os pescadores que ainda navegam naquelas águas. Talvez sejam os parentes que nunca esqueceram.
Talvez sejam desconhecidos que se emocionaram com a história. O que importa é que a família Paredes Valença não foi esquecida. E que sua história serve de lembrete sobre a fragilidade da vida e a importância de valorizarmos cada momento ao lado daqueles que amamos. As fotografias reveladas naquele dia de junho permaneceram com as famílias. A última imagem, Ícaro segurando o ursinho azul enquanto a onda se aproximava, foi guardada por Solange numa caixa de memórias que ela mantém até hoje. Às vezes ainda sonho com eles, disse ela numa entrevista recente. Sonho que eles voltaram, que tudo foi um mal-entendido terrível. Quando acordo, a realidade dói, mas pelo menos agora sei que eles não sofreram sozinhos. Estavam juntos, como sempre foram. E no fundo da Bahia Norte, onde a lancha Cláudia II repousou durante 5 anos, mergulhadores ainda relatam uma sensação estranha, como se as águas daquela região guardassem não apenas destroços, mas também memórias de uma família que saiu para celebrar a vida e acabou encontrando a eternidade.